Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse vídeo para falar para vocês, explicar um pouquinho como funciona, como é de fato a micropigmentação de sobrancelhas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu ainda recebo muito essa pergunta. Por mais que seja, um procedimento que tem muita procura, que é muito conhecido entre as pessoas, ainda muitas pessoas não sabem de fato como funciona. E não tem nada de errado com isso. Por isso que eu vou fazer esse vídeo explicando tudo direitinho. E sempre que alguém tiver essa dúvida, eu vou enviar esse vídeo para que fique o mais claro possível. Então vamos lá? Roda a vinheta. Brincadeira, eu não tenho vinheta não. Então eu vou começar explicando o que é de fato a micropigmentação de sobrancelhas, tá? A micropigmentação é a implantação de pigmento na pele, tá? Não é a implantação de fios. Algumas pessoas ainda confundem. Por mais que pareça de verdade aquele fio que você vê nas fotos do Instagram, não é um fio implantado de verdade, é um desenho na pele. Eu falo que é a mesma lógica da tatuagem, porém o que diferencia são os instrumentos utilizados para fazer a micropigmentação. E o outro fator que diferencia também é a profundidade que é implantado o pigmento na pele. Na tatuagem, a tinta que é implantada na pele é implantada numa camada bem mais profunda, por isso que a tatuagem dura muitos e muitos anos. Agora, na micropigmentação, o pigmento é implantado superficialmente. Por isso que ela não tem a mesma durabilidade da tatuagem, isso é ótimo. Uma micropigmentação dura em média 10 meses, porém algumas clientes retornam com 2 a 3 anos. Aí vai depender dos hábitos e do organismo de cada pessoa. E como é feito vai depender de cada técnica, de cada característica que a pessoa quer na sua sobrancelha. Então vamos lá, por exemplo, uma pessoa que gosta de uma sobrancelha mais natural, discreta, que não quer mostrar muito que fez micropigmentação ou quer somente corrigir algumas imperfeições, algumas falhas, ela vai optar naturalmente pela sobrancelha fio a fio. E no meu caso, eu trabalho com a técnica de microblending para micropigmentação. Eu uso como um indutor um Tebori, que é esse aparelhinho aqui, manual, 100% manual. E aí nós colocamos essa agulhinha aqui, ó. Na verdade, a gente chama de lâmina, mas não é aquela lâmina que você vê no mercado, tá? Aqui tem 18 micro agulhas. E aí nós colocamos aqui e desenhamos manualmente o fio por fiozinho na pele da cliente. E eu também trabalho com a técnica shadow ou sombreada, esfumada, ombre. Cada profissional dá um nome diferente para a técnica, tá? E no meu caso eu chamo de shadow, mesmo porque em inglês significa sombra e realmente é o que nós fazemos nas sobrancelhas das nossas clientes. É um leve sombreado, como se fosse uma maquiagem para dar um leve volume. O indutor que eu utilizo é o dermógrafo. Aí no dermógrafo eu coloco essa agulhinha aqui, ligo na eletricidade e aí faço o esfumado, tá? Aí nesse caso dá para fazer tanto uma micro mais marcante ou nós também fazemos mais suave, bem leve. Eu particularmente gosto do efeito mais suave. Há quem goste de sobrancelhas mais marcadas, aí vai do gosto de cada pessoa. E tem também a união das duas técnicas. Eu desenho fios em toda a estrutura das sobrancelhas e depois vou esfumando entre alguns fios para dar mais volume. Então fica ali no meio termo, tá? E agora eu vou explicar como eu faço o procedimento, tá?
Então vamos lá. Antes de começar o procedimento, eu faço um design com pincelinha, que é a epilação egípcia, e depois faço um desenho, que são as marcações e o esboço com lápis ou caneta em gel branca. Às vezes eu inverto a ordem, faço primeiro as marcações, depois o design, aí vai depender do meu estado de humor ou também do grau de dificuldade para fazer o alinhamento das sobrancelhas, tá? O design e as marcações precisam estar perfeitos para que corra tudo bem com a micropigmentação, para não ter dificuldade na hora de fazer a micropigmentação. As marcações precisam estar 100% alinhadas. E às vezes algumas clientes vêm até nós com uma sobrancelha muito diferente uma da outra. Gente, é bom esclarecer para vocês que a sobrancelha de um lado do rosto é sempre diferente um do outro, tá? Um lado sempre é diferente do outro. E o meu papel como designer de sobrancelhas, micropigmentadora, é deixar os dois lados o mais parecido possível, o mais harmônico possível uma com a outra, mas idênticas as duas sobrancelhas nunca vão ser, tá bom? Então, depois que eu termino de fazer as marcações, eu começo a fazer a micro, tá? Eu começo fazendo os fios estruturais das sobrancelhas, ou no caso da shadow, eu faço primeiro o esfumado sem anestésico. Eu poderia aqui agora mentir para vocês e falar que eu aplico anestésico e esse anestésico vai funcionar, que é maravilhoso, mas não funciona porque a pele está fechada. E o anestésico que nós usamos é um anestésico tópico, ou seja, é um gel ou um creme. Algumas colegas de profissão aplicam o anestésico antes, elas deixam um determinado tempo e depois começam a fazer o trabalho. Elas estão mentindo? Elas estão erradas? Não, não, não. São somente formas diferentes de trabalhar. Eu encontrei essa forma de trabalhar que para mim é muito efetivo, para mim funciona muito, muito mais, tá? E eu não quero dizer que o que eu tô falando é regra, é 100% verdade. A minha verdade não é absoluta e não vai funcionar com todo mundo. Cada profissional encontra a sua melhor forma de trabalhar. E tem pessoas que trabalham diferente de mim, eu trabalho dessa forma e tá tudo certo. A minha amiga tá certa, eu tô certa, tá todo mundo certo, tá tudo bem. São formas diferentes de trabalhar. Tá bom? Primeiramente eu faço os fios estruturais, né? Aí depois que eu faço alguns fios, que é somente um esqueleto, uma estrutura, eu aplico anestésico, tá? Essa primeira passada é muito levinha, então a cliente quase não sente. E aí eu aplico anestésico e aí pronto, aí já não sente mais nada. E aí imediatamente, eu também não preciso ficar esperando o anestésico quando a pele já tá aberta, quando eu já fiz alguns fios, o anestésico já penetra imediatamente, então eu também ganho tempo. E aí depois do anestésico, eu faço os fios de preenchimento da estrutura, todos os fios que compõem a estrutura da sobrancelha, e aí depois eu vou repassando todos os fios, eu passo por cima de cada fio que eu desenhei, exatamente em cima, para que os fios que eu desenhei fiquem tenham uma boa fixação. E aí eu vou desenhando, eu vou já colocando pigmento, mas para que fixe bem, eu pego como se fosse um cotonete específico para o procedimento e aí eu passo mais pigmento em cima. Algumas pessoas chamam de saturação. Então eu esfrego o pigmento em cima de toda a sobrancelha para que penetre ainda mais o pigmento no desenho que eu fiz. E quando o pigmento é implantado na camada correta da pele, o período de cicatrização é de 28 dias. Então a cliente retorna com 1 mês para fazer o retoque das sobrancelhas. O retoque ele é muito importante, porque quando o pigmento entra na pele a primeira vez, o seu organismo reconhece como se esse pigmento fosse um corpo estranho. Então o seu organismo, seu sistema imunológico trabalha para eliminar aquele corpo estranho que foi implantado, tá? Então a primeira vez é comum na micropigmentação clarear mais do que deveria. Por isso que nós falamos do retoque, isso é normal, tá? É
uma reação normal de cada organismo. Umas pessoas mais, outras pessoas menos, quer dizer. E quando você vier fazer a sua micro, durante a cicatrização, ela começar a clarear mais do que você gostaria, você não precisa ficar triste, você não precisa achar que deu alguma coisa de errado, tá? Você pode ficar feliz, porque quer dizer que o seu organismo está funcionando normalmente. E aí no retoque, quando você retornar, nós vamos corrigir toda a quantidade de pigmento que foi perdida durante esse período, ok? Eu espero que esse vídeo tenha tirado as suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado de verdade claro sobre o que é micropigmentação. Mas se ainda houver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tanto aqui nos comentários, como pelo WhatsApp, via direct, onde fica melhor, né, para você escrever a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder cada um de vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like. E se você conhece alguém que ainda tem dúvidas sobre o que é a micropigmentação, ou que tem vontade, mas tem medo por não saber, né, como que funciona o procedimento, por favor, compartilha com essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai ajudá-la e vai me ajudar também, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo.